Olá a todos vocês, o meu muito obrigado. Já começo agradecendo a todos vocês por estarem aí comigo. Não saia daí não, tá, pessoal? Fique comigo. Ótimo domingo a todos vocês, ótimo dia para todos vocês. A gente sabe que o domingo, o calendário hebraico ele é diferente do calendário, desse calendário que nós vivemos, né? Nós vivemos num calendário totalmente diferente do calendário hebraico. Então, no calendário hebraico, por exemplo, eles estão no ano 5.781. Nesse calendário que um padre Gregório nos fez, nós seguimos esse calendário, o calendário gregoriano, nós estamos no ano de 2020. Os dias da semana para o povo judeu é primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta, sexta e sábado. Então não existe a palavra domingo. O domingo foi criado por Roma justamente por causa do mitraísmo. No mitraísmo, o domingo era o dia reverenciado ao deus Mitra, que era a adoração ao sol, o qual nós sabemos que a Igreja Católica ela o faz de forma velada. E as igrejas evangélicas também continuam esse processo, né, de adoração no dia de domingo, esse dia que eles falam que é dia do Senhor. Então o sistema está todo blasfemado, né, pessoal? As pessoas elas estão conhecendo, aliás, nós fomos catequizados desde criança. Eu costumo sempre falar da palavra catequizado, porque quando foi rezada a primeira missa aqui no Brasil, ela foi rezada em torno disso aí, da catequização. E você sabe que se você tem alguns filmes de Hollywood que mostram isso para as pessoas. Tem um filme chamado Menino Lobo, que o menino é perdido na floresta e ele é criado por lobos, né? Até aquela história do Tarzan que a gente conhece. Então o homem ele acaba se adaptando aos meios. Eu não sou adepto daquela tese de que o homem é produto do meio que ele vive. É lógico, é óbvio que toda regra tem sua exceção. Nem todo mundo que vive dentro de uma comunidade, dentro de uma favela, é ladrão. Porém, estão altamente sujeitos a isso. Nem todo mundo que está dentro de um hospital, eles estão doentes. Porém, eles estão altamente próximos de pegar uma doença. Por falar em doença, pessoal, eu quero mandar um abraço para todos os técnicos de enfermagem. Você que é técnico de enfermagem, a minha solidariedade para todos vocês. Vocês sabiam, pessoal, porque a gente não consegue mensurar o que uma outra pessoa faz. Algumas pessoas conseguem ver isso. E essa palavra reciprocidade, ela é muito verdadeira no que tange a também profissões. A pessoa, por exemplo, eu fico observando as pessoas trabalhando e eu fico, me perdoe, o nariz coçou aqui, gente. Eu fico observando como as pessoas, elas às vezes não valorizam, né? Eu estava conversando com uma pessoa que era técnica de enfermagem e às vezes a pessoa vai para um pronto-socorro, para uma UTI, ao invés dela reclamar com o médico da medicação que passou, ela reclama com o técnico de enfermagem que vai aplicar a injeção ou vai aplicar o medicamento que o médico passou. Ela não tem coragem de enfrentar o médico, não sei porque ela vê naquela roupa branca um nível acima da capacidade normal do ser humano, não sei por causa que é isso. E não questiona nada, mas em cima do técnico de enfermagem, não é nem do enfermeiro, do técnico de enfermagem, porque eles vão lá reclamando. Eu estou falando isso porque quem de nós nunca passou por uma emergência, né? Quem que não passou por uma emergência por um hospital? Todos nós, né? Então a gente tem que começar, pessoal, a olhar para outra profissão com um olhar diferenciado. É óbvio, né? Quando você, por exemplo, vai num caixa de um supermercado, né? Você passa no mercado, aí a menina que está lá atendendo lá está um pouco chateada, está um pouco aborrecida, porque ela está ganhando pouco, porque tem que ter produtividade. Tudo isso a gente passa a entender. E às vezes as pessoas não percebem, né, que elas estão sendo observadas. Eu, por exemplo, trabalho na área de segurança dentro de shopping. A gente não pode fazer nenhum gesto brusco. Até para a gente se dirigir às pessoas, a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque a gente não sabe como aquela pessoa vai reagir à nossa abordagem. Então a mesma coisa também aqui, falando um vídeo para todos vocês.
A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala se torna notícia, né? E toda vez que você fala uma coisa, há milhares e milhares de pessoas que estão te acompanhando, te observando. E ser recíproco, ele é muito legal, pessoal. É você se colocar no lugar da outra pessoa. Você entender o que é outra pessoa, porque isso evita muita discussão, né? Evita muita discussão mesmo. Se você pisou no pé de uma pessoa, coloque-se no lugar da outra pessoa. Isso não tem nada, pessoal, isso não tem nada a ver com religião não, tá, pessoal? Isso tem a ver com boas condutas ou boas maneiras de se viver. As pessoas pegaram as coisas boas que o ser humano tem e colocaram isso como uma forma, como um padrão de vida. Ou você é religioso ou não, não tem nada a ver não. A pessoa conviver bem, harmonicamente com os vizinhos, né? Por exemplo, você que é uma pessoa que gosta de ouvir um som alto. Tem pessoas que adoram ouvir som. Tem pessoas que têm problema de... Eu acho que ela tem problema de crise de existência. Ela coloca o som dela às alturas e ela acha que o ouvido dos outros também tem que estar ouvindo o som dela. E é incrível, pessoal. Você coloca som alto no seu carro. Eu não sei, eu acho que dentro da pessoa existe uma vontade de sei lá, eu não sei. Eu queria entender isso até para a igreja também. Tem igrejas aí que pegam o microfone com 2, 3 pessoas dentro da igreja e fica berrando, gritando, achando que vai ganhar no som. A mesma coisa os bailes funk, né? As redes de samba, bota aquele som altão, porque isso eu queria entender qual é o que isso afeta dentro do ser humano, né? Se o ser humano a gente tem que entender que o nosso direito ele começa onde termina o do outro. Então eu não posso jamais, dentro da qualidade de ser humano, tentar passar o direito de outra pessoa. É aquela pessoa que gosta de dar um jeitinho na fila, né? Ela não gosta de enfrentar fila, ela não gosta de esperar a vez dela chegar. No trânsito ela gosta de andar pelo acostamento, né? Isso tudo, pessoal, as regrinhas que nós colocamos é para melhorar a vida das pessoas. Isso tudo está ligado ao que eu estou falando. Isso tudo está ligado a uma condição melhor de vida, a você começar a melhorar como pessoa, em pensar como próximo, em ajudar o próximo, em querer melhor para o próximo. Porque assim como você quer melhor para o próximo, vai querer melhor para você mesmo. E tudo que você faz aqui, que você planta, amanhã você vai colher coisa boa, você pode ter certeza. Eu vou contar uma história para vocês, rapidamente, que aconteceu comigo. Eu trabalhava num shopping, eu não vou falar o nome aqui, né? E eu estava na condição, eu estava como supervisor nesse shopping, né? E uma certa vez o shopping ele ia inaugurar ainda, e tinha um amigo que trabalhava junto comigo, que ele era supervisor. E como ele morava na Barra da Tijuca e o shopping era aqui lá da Baixada, ele não tinha como ir na casa dele para tomar um banho e sequer trocar uma roupa. O que eu fiz? Eu peguei, levei ele na minha casa, eu tinha um fusquinha amarelo na época, levei na minha casa simples, né? Não era igual a casa dele, que tinha uma casa boa, mas levei lá, peguei uma roupa minha limpa, dei a roupa para ele, ele botou, cara, levei ele, comeu lá em casa, conheceu minhas filhas, fomos embora pro shopping, ele prontamente estava na inauguração, foi a maravilha, o shopping encheu, deu tudo certo. E isso ficou na cabeça dele e eu não sabia. Isso ficou na cabeça dele e eu não sabia. Eu esqueci disso. Praticamente 15 anos depois, eu estive desempregado. E fui até esse rapaz, meu amigo, e pedi a ele uma ajuda, que ele pudesse arrumar um emprego para mim. Ele falou, olha, naquela posição que você estava lá, não consigo colocar, consigo te dar uma ajuda para colocar você aqui como uma profissão um pouquinho abaixo, ganhando o salário mínimo que você quer. Justamente eu estava 3 anos desempregado. Eu estava passando 3 anos desempregado e ele me ofereceu essa ajuda. Pessoal, e aí, hoje eu ainda continuo empregado por causa desse rapaz que me ofereceu ajuda. Aí ele parou comigo, e a gente conversando, batendo um papo. Eu lembro daquele dia? Aquele dia eu nunca mais esqueci na minha vida, porque ninguém fez isso para mim em momento algum. Então,
as pessoas quando começam a ajudar as outras pessoas, não de forma interesseira, a pessoa só ajudar, por exemplo, eu porque eu tenho uma condição. Não, você vai ajudar porque é ser humano, é uma pessoa igual a você. E eu nem sei porque eu estou falando isso, que o meu estudo aqui, ó, é falar sobre Bartolomeu, sobre o abismo. Mas eu resolvi falar com isso porque estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis, e daqui para frente uns vão ter que ajudar os outros. E entender que as pessoas não são inimigas. Na verdade, alguém quer que as pessoas sejam inimigas, mas as pessoas não são inimigas. Então vamos melhorar a nossa vida. Isso não tem papo de crente ou de religioso, não. Isso é papo de pessoa que quer uma sociedade melhor, uma sociedade evoluída, pessoas educadas, pessoas que ajudam as outras pessoas. Porque nós, voltando um pouquinho, dizem que o homem é produto do meio que ele vive. Então, a pessoa que mora numa comunidade, tem pessoas super gentis morando dentro de comunidade. Porque não houve possibilidade, ela está morando lá dentro da comunidade. Então, para todos vocês têm... E eu vi uma cena essa semana que eu fiquei... Foi ontem, antes de ontem, né? Falando sobre uma certa pessoa ia passando por uma família. Essa pessoa tinha uns trajes de pessoas que vivem em comunidade. E essa outra pessoa, com uma discriminação que vai aumentar a discriminação, né, contra negros, contra nordestinos. Isso aí você pode ter certeza, isso vai voltar à tona. Isso é uma época, né? De vez em quando isso aflora muito. A gente já vive um preconceito velado nesse país. E ele fez esse comentário e eu fiquei pensando muito nisso. Eu ouvi ele reclamando: esse tipo de pessoas aí afaveladas aqui, eu venho para comprar esse. Então isso entrou na minha cabeça e eu fiquei observando como as pessoas se acham alguma coisa, né? Se acham alguma coisa. Fica 3 dias sem tomar banho para tu ver o fedor que fica na pessoa. Tá muito grande. Pessoal, 12 minutos. Vamos falar de Bartolomeu, o apócrifo de Bartolomeu. Gente, eu vou falar o trecho para vocês aqui, vocês não vão acreditar, pessoal. Caramba, gente. Bartolomeu pede para ver o abismo. Eu já fiz um vídeo sobre o abismo, não dessa forma que eu vou falar para vocês. E onde fica o abismo deles? Fica abaixo da terra, pessoal. O abismo é um mar profundo, é mar, é água. Pessoal, acreditando você ou não, nós residimos dentro de água. Água, pessoal, água, não H2O, água. Como é que eu vou explicar isso para todos vocês? Agora vocês vão parar e vocês vão pensar: esse daí tá doido, tá barrido de... tá 24 puro, 28 puro. Pessoal, basicamente, o único lugar seco dentro desse universo que nós vivemos, aquoso, é a Terra. É essa terra que o nosso Criador, aquele Todo-Poderoso, Yahweh, ele separou uma porção de terra seca para que nós, habitantes, pudéssemos viver aqui. O ser humano não foi feito para morar no céu, como muita gente fala. Não, o ser humano foi feito para morar na terra, aonde o Criador nos colocou junto com animais que fazem parte do sonho do Criador. Você sabia disso? E numa dessas passagens, Bartolomeu, antes do dia roxo, depois que ele morreu, ele passou 40 dias aqui na terra conversando com todo mundo. Então, obviamente, muita dessa conversa não foi relatado, não foi colocado dentro do canão da Bíblia. Em um desses livros, graças ao Pai Yahweh, foi revelado para a gente. E numa dessas conversas ele relata sobre o abismo. Preste atenção que eu vou ler para vocês. Não sai daí não, hein, pessoal? Olha só. Ele está numa página 632, o capítulo é 3 do livro de Bartolomeu, Evangelho de Bartolomeu. Olha só o que aconteceu. Então, Yahushua caminhou com eles até o Monte Moriá, era um monte que tinha lá em Arushurum, e se sentou no meio deles, se sentou no meio dos discípulos, e disse assim: como eles tinham medo, eles hesitavam em perguntar para Yahushua, porque ele pensava que Yahushua era um fantasma. Vou falar Jesus para você entender. Ele pensava que ele era fantasma, estava ali no meio deles ali. Aí Jesus
cujo nome vocês conhecem como Yahushua, incitou. O que incitou? Falou para ele assim, ó, agora pessoal, vamos lá, me pergunte o que vocês querem saber. Obviamente, se você tivesse hoje, que perguntar alguma coisa a Jesus Cristo, ou Yahushua, como muitos conhecem, ou Jesus Cristo, como muitos conhecem, que é o nome romano, o que você perguntaria para ele? Você perguntaria alguma coisa da criação do mundo? Por que existem todas essas coisas no mundo? O que você perguntaria para ele? Se você quiser, eu gostaria que você participasse comigo. Você tem um chat aí, você pode colocar aí qual é a pergunta que você faria para Yahushua ou Jesus Cristo se ele tivesse hoje e perguntasse para você. Se ele perguntasse para mim, eu tenho uma pergunta que eu vou fazer para ele. Quem é o pai e a mãe de Deus, do nosso Criador Yahweh? Essa é uma pergunta minha. E por que ele criou tudo dessa forma? E ele vai me responder com certeza. Mas os discípulos perguntaram, e principalmente Bartolomeu. Aí Jesus citou, perguntai-me o que quiseres, pois dentro de 7 dias partirei. Então ele estava falando que ele ia embora, ele ia para o céu, ele ia para os céus, para ficar à direita do Pai. Partirei para meu Pai, e já não estaria visível a voz dessa forma. Então ele ainda estava se mantendo tangível, ele ia desaparecer para a visão humana. Que maravilha, né? Eu não sei nem o que eu faria, ele aqui do meu lado conversando comigo e batendo papo, né? E eles vacilantes lhe disseram, permite-nos, olha o que eles pediu, permite-nos ver o abismo como prometeste. Olha aqui, ó, o que eles pediram, ó. Na verdade, ó, aqui, ó. Vê se você consegue ler aí. Então, os discípulos pediram para ver o quê? O abismo. Disse-lhe Jesus, melhor seria para vós não vedes o abismo, mas se queres ver, segui-o e o vereis. E os conduziam a um local chamado Cherud, que significa lugar da verdade. Veja bem, pessoal, Yahushua fica no centro da terra. E na cidade do Gólgota, ali no Gólgota, onde era o local onde os ossos de Adão foram colocados, existia um local ali, uma passagem ali, existe até hoje, que dá acesso ao centro da terra, que é antes do abismo, tá? Não é o abismo não, o centro da terra é um local, e o abismo é outro local diferente abaixo da terra. O abismo é água. Então, Deus está dizendo que o centro da terra é pelo menos é o que nós vemos na Escritura. Existem seres que habitam no centro da terra, que são seres que saem para a terra. Eles só não saem na sua grande quantidade porque o sol e o nosso Criador deixou o sol para nos proteger dessas criaturas. Mas já elas vão sair. Elas vão sair. Pode ter certeza disso, pessoal. Geralmente eles saem à noite, tá? A maioria dos ataques desses seres são à noite. Eu não vou entrar em polêmica não, senão eu vou falar muitas outras coisas que vocês não vão acreditar nesse vídeo. Já não acreditam, né? Aí ele levou nesse local chamado Seru, que significa lugar da verdade, e fez um sinal aos anjos do ocidente. Então existe anjos no ocidente. Assim como eu falei que os anjos todo dia trabalham para levar o sol para... Nasce no oriente nasce no oriente e acaba no ocidente. Os anjos trabalham todos os dias incansavelmente para o mover do sol. Acredite você ou não, todos os dias os anjos, assim que eles acabam de mover o sol, eles louvam a Yahweh, o Todo-Poderoso. E aí ele pediu, ele fez o sinal aos anjos do ocidente, e a terra abriu-se como um livro e o abismo apareceu. O que é como um livro? Ó? Aqui é um livro, ó, um livro. A terra estava assim, ó, estava fechada. Ele levou nesse local, o local estava lá, e como ele falou, a terra abriu como um livro, abriu. E eles passaram a ver o que tinha no abismo. E ao vê-lo, pessoal, os apóstolos prostraram-se em terra. Mas o Senhor os ergueu dizendo, não vos dizia
há pouco que não vos faria e bem verdes o abismo? E tomando de novo, pôs no caminho do Monte Oliveira. Vou parar por aqui. Que a outra passagem nós vamos falar que Bartolomeu pediu para ver o Lúcifer, o dragão, o ser horrendo. Nós vamos falar isso aqui para você. Pessoal, esse é o canal dos livros apócrifos. Polêmico isso, né? Isso não é contado em nenhum templo evangélico para todos vocês, de jeito nenhum. Eu queria dizer para todos vocês, meus queridos, meus amigos, minhas amigas, vocês que todos os dias nos acompanham. Vamos fazer dessas histórias que nós estamos contando aqui, com que todas as pessoas conheçam. Vamos fazer um esforço. Primeiro, eu quero pedir o seu like para todos os nossos vídeos. Segundo, nós vamos replicar esses vídeos. Você que tem a rede social, você que tem o Facebook, que tem Instagram, eu quero que todos vocês que nos vejam, façam viralizar esses vídeos, porque é o maior número de pessoas possíveis para que vejam essa verdade. E até conteste, porque o intuito aqui é vocês pesquisarem. Tá bom, pessoal? Então, DRM é o canal dos livros apócrifos. O meu nome é Denilson. Eu quero abraçar todos vocês. Um abraço forte. Obrigado por acompanhar 20 minutos, 22 minutos, 23 minutos, às vezes 25 minutos. São tantas coisas que a gente quer falar para vocês, mas que às vezes em 20 minutos não dá. E hoje eu estava até conversando com o Júnior. Eu queria falar de uma forma que não fosse religiosa, para vocês entenderem o que é a fé e o que é você se ligar ao Criador. Totalmente diferente de tudo que o sistema tem lhe apresentado para todos vocês. A maneira diferente de ver aquilo que o Criador quer para o ser humano. O Criador quer muito bem para você, pessoal. Mas nós estamos sofrendo tipo uma lavagem cerebral. Não, nós sofremos uma lavagem cerebral. Porque a televisão nos mostra uma coisa, a NASA nos mostra outra coisa, os noticiários nos mostram uma coisa, os livros nos mostram uma coisa, e a Bíblia nos mostra outra coisa diferente, ou as Escrituras Sagradas. Há um paralelo, o mundo espiritual e o mundo material. Vivemos no mundo espiritual ou no mundo material? O que você prefere? E o que você acha? O mundo material está acima do espiritual ou o espiritual acima do material? Então são essas coisas que o canal DRM quer levar a todos vocês. E principalmente, pessoal, a promessa. A promessa é que Yahushua viria depois de 5 dias e meio e salvaria Adão e a sua descendência. E é essa palavra e é nessa promessa que o canal DRM fincou a sua base. A base para dizer para todos vocês: isso aqui não é igreja, isso aqui não é religião, isso aqui é um papo, uma conversa. Nós contamos uma história e passamos para você um tipo de vida, uma vida totalmente diferente daquela que a sociedade tem imposto aí. O meu forte abraço e um excelente domingo para todos vocês.